No último programa Táxi Melhor, você acompanhou a entrevista do Daniel Terry, diretamente do DTP, para todo mundo que assiste o Táxi Melhor. Tínhamos tanto assunto que essa conversa vai continuar. Daniel, mais uma vez, muito obrigada por continuar esse bate-papo. Bom, aqui no Departamento de Transporte Público, a nossa agenda é muito lotada, mas à medida do possível a gente compatibiliza e atende a todos. Estamos à disposição para esclarecer as informações que o usuário precisa, que o taxista precisa, para que o serviço de táxi cada vez fique melhor na cidade de São Paulo, que esse é o desejo nosso, eu acredito que é o do usuário e de todos os taxistas da cidade de São Paulo. Daniel, na semana passada nós exibimos no quadro Fala aí, Taxista, a queixa de um motorista do ponto localizado na rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Recentemente foi instalada uma ciclofaixa. Nesse ponto específico, os carros eles ficam estacionados na faixa da esquerda, o que dá a impressão para os transeuntes e até mesmo para os veículos que se locomovem por lá, que eles estão no meio da rua. Esse taxista nos procurou e pediu para que a gente mostrasse, porque eles já perceberam, nesse pouco tempo que a ciclofaixa está instalada lá, que os passageiros com necessidades especiais e até mesmo quem vai fazer a travessia na faixa de pedestre tem dificuldades para acessar o ponto de táxi e para que todos possam circular por lá. O que pode ser feito para atenuar esse desconforto? Uma vez que a ciclofaixa toma conta de uma via inteira, eles pediram para que pelo menos seja estreitada. Tem essa possibilidade? Olha, normalmente a CET ela faz o estudo de qual a melhor alternativa em cada circunstância específica. Eu agora de imediato não sei dizer para você qual que seria a melhor medida, mas a CET ela estuda e vamos estudar esse caso também. Recentemente, no caso do terminal Itaquera, foi inclusive veiculado uma denúncia de que não estava instalado lá o ponto de táxi. Hoje já está instalado, já está funcionando. Tivemos recentemente um problema no bolsão de estacionamentos do Shopping JK. Também já fizemos a instalação do novo bolsão do JK, que está muito bem localizado, muito bem situado. A baia do Shopping Iguatemi também foi um problema que resolvemos recentemente. Então, todos aqueles assuntos relacionados à questão do táxi, que chegam ao Departamento de Transporte Público, nós vamos analisar, os técnicos vão analisar. Quando depende de um estudo conjunto com a CET ou com a SP Trans, fazemos esse estudo conjunto e, à medida que chega-se a uma conclusão, a gente viabiliza a solução para aquele local, que vai ser o estudo que faremos nesse caso. Não sei te responder antecipadamente qual que será, se vai ser feita alguma mudança ou não. Agora, a região central da cidade de São Paulo é uma região muito disputada, né? Os espaços físicos são muito limitados e daí você tem que ter bom senso para compartilhar todos os veículos, todos os modais de transporte, e o pedestre e a ciclovia são uma prioridade na cidade de São Paulo, assim como o ônibus. E nós sempre vamos ter como parâmetro essas prioridades antes de tomar qualquer decisão. É possível encontrar uma harmonia para a circulação tanto das bicicletas quanto dos ônibus sem afetar o trabalho dos táxis? Olha, normalmente tem sido feito isso. Na Boa Vista, por exemplo, foi feita a ciclofaixa do lado esquerdo e mudou-se o ponto de táxi para o lado direito. Ali na Boa Vista, bem próximo do local que você está falando. Também na outra rua que segue pela Boa Vista, a Líbero Badaró, também foram feitas faixas exclusivas, ciclovias do lado esquerdo e foi colocados pontos de táxi do lado direito. Está funcionando muito bem. Então, à medida do possível de cada via pública, nós vamos compartilhando a melhor opção para que o usuário possa ter o seu transporte garantido, seja através do ônibus, seja através do táxi ou aquele que utiliza uma bicicleta para circular. Nós conversamos com muitos taxistas e eles dizem o seguinte: toda vez que eu vou ao DTP, eu abdico de um dia de trabalho para resolver as questões burocráticas. E eles se queixam, Daniel, a respeito da morosidade de alguns processos. É possível tornar esse processo burocrático mais ágil? Então, tem algumas coisas que as pessoas às vezes não gostam, né? Das exigências legais que são feitas. Todos os procedimentos que o DTP faz é baseado em leis. E os taxistas, graças a essa segurança na documentação,
é que foi possível defender os taxistas na ação civil pública, que foi movida recentemente pelo Ministério Público, porque todo o DTP ele tem toda uma documentação e um registro histórico desde o início da atividade do Departamento de Transporte Público. Nós temos aqui o cadastro das pessoas, inclusive com fotografia, os livros de registro, inclusive com fotografia e assinatura pessoal do taxista. Isso tudo, às vezes ele reclama, mas se não fosse toda essa segurança da documentação, quando vem uma ação civil pública como a que foi movida recentemente, se nós não tivéssemos esse aparato de documentação que o Departamento de Transporte Público construiu ao longo de toda essa história do serviço de táxi na cidade de São Paulo, nós poderíamos ter dificuldades em defendê-los. Então, baseado em toda essa documentação, é que nós temos argumentos para sustentar e comprovar que a atividade de táxi na cidade de São Paulo, ela é feita legalmente, baseada numa legislação consolidada, que vem desde 69 e que eu acredito que na cidade de São Paulo é um serviço de muita qualidade. Inclusive na avaliação da Copa, a cidade de São Paulo foi muito bem avaliado, o serviço de táxi na cidade de São Paulo, dos turistas e todos que utilizaram táxi no período da Copa e das pessoas que utilizam normalmente. Aqui o Departamento de Transporte Público, nós estamos trabalhando para firmar um convênio com o DETRAN, com o Departamento de Transporte, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo. Já está avançado esse convênio, inclusive o secretário já publicou a autorização para que seja construído aqui no pátio do DTP, junto ao local de vistoria, uma unidade do DETRAN. Qual é a ideia? A ideia é agilizar os atendimentos, porque um dos problemas sérios que tem na questão do atendimento é que quando você vai baixar uma placa de veículo da categoria aluguel para a categoria particular ou da categoria particular para aluguel, o que acontece? O cidadão tem que vir aqui no DTP, depois ele vai no DETRAN, depois ele sai do DETRAN, vem no DTP e fica esse ping-pong, né? Então, para acabar com isso, nós fizemos um acordo com o DETRAN, estavam presentes todos os representantes das categorias que trabalham com placa de aluguel, que é o fretamento, o transporte escolar, o motofrete, o carga-frete, o táxi. Todos os representantes estavam juntos, assinamos um termo de compromisso com o DETRAN. Esse termo de compromisso, o DETRAN agora está licitando as obras para construir aqui no pátio do DTP essa unidade do DETRAN. Hoje nós temos uma unidade do DETRAN aqui, mas ela trabalha só no aspecto da vistoria do veículo, junto com o DTP e a SP-Trans. Mas com essa unidade, nós vamos poder fazer, por exemplo, a troca de placa aqui mesmo no pátio do DTP. E isso dará um ganho enorme de tempo para o taxista. Agora, evidentemente que nós também vamos estudar se houver alguma possibilidade de reduzir ou de aprimorar ao serviço do DTP, nós sempre estaremos abertos a aprimorar, porque é um dever nosso e o nosso objetivo é atender cada vez melhor aquele que precisa dos serviços do Departamento de Transporte Público. A respeito dos serviços conjugados realizados pelo DETRAN e pelo DTP, há uma previsão após a licitação? Então, eles vão executar a obra assim que conclui a licitação. Eu não posso dar prazo, porque licitação, se alguém impugna, né, às vezes você tem uma demora nesse processo licitatório, né? Então, nós estamos com a expectativa de fazer o quanto antes, mas eu não tenho como fixar uma data, porque processos licitatórios, a gente tem que aguardar o desfecho dele, assinar o contrato com as empresas que vão executar a obra. Quando está assinado o contrato, aí você tem uma possibilidade de fixar um prazo da execução desse contrato, e aí você tem como fixar uma previsão mais concreta de quando isso ocorrerá. Daniel, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Já vou fazer no ar o convite para você participar do nosso programa, e se você tiver alguma outra dúvida, alguma questão relevante a ser apresentada para o diretor do DTP, por favor, encaminhe para o nosso programa e a gente faz outra entrevista. Combinado? Okay. Muito obrigada. Eu fico à disposição de vocês. Um abraço, obrigado a todos, taxistas e todos que nos ouvem. E o Táxi Melhor continua, Daré. É com vocês.